Notícia sair, daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto, porque agora é hora da participação do professor Antônio Delfim Neto aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, o país exige respeito, a vida necessita da ciência e do bom governo, é o título da carta aberta à sociedade, assinada por economistas, banqueiros, ex-ministros da Fazenda e também participantes de governos anteriores. Professor Antônio Delfim Neto, vamos começar por aí a nossa conversa. Qual é a importância dessa carta, o conteúdo pedindo aí medidas mais certeiras no combate a esse vírus maldito? Professor Delfim, bom dia. Bom dia, bom dia. Eu acho que a carta é um aviso. No fundo, ela é muito longa para pedir uma única coisa: o impeachment de Bolsonaro. É disso que se trata. A carta, no fundo, manifesta um cansaço com a ineficiência e a incapacidade do governo Bolsonaro. É longa demais para uma mensagem curta, mas é uma mensagem que deve ser ouvida e sobre a qual se deve meditar, principalmente o Senado. Professor, muito bom dia. Bom dia. Sobre essa carta, que deveria ser mais telegráfica, digamos assim, né, para isso que eu disse. Surtir o efeito, né? Mas sobre ela... No fundo, é um rodeio por uma mensagem simples. O Brasil não aguenta mais essa falta de governo. Esse governo orientado por princípios ideológicos, religiosos e absolutamente ineficiente. Agora, professor, eu queria só colocar uma questão que é o seguinte: além de tomar essa posição política, digamos assim, né, esse grupo que é composto de muitos de banqueiros, né, tem muitos economistas que trabalham para eles, que também subscrevem a cartas e não menos importantes, mas tem muitos banqueiros, empresários, etc. Ele não seria também um momento de esse setor da economia que tem, tem investido muito no Brasil, mas também tem lucrado muito no Brasil, né? Não seria o caso desse setor mais endinheirado, mais capitalizado da sociedade, oferecer uma contribuição mais efetiva para além do pagamento de impostos, como, por exemplo, tentar mudar essa lógica que há no Brasil de que pesquisa científica é coisa de governo, né? Então, assim, e nos Estados Unidos é o contrário, pesquisa científica é coisa da iniciativa privada. A gente assiste, por exemplo, essa semana aí, 4 grandes empresas, BTG Pactual, enfim, 4 grandes empresas, Suzano, se juntaram, se uniram forças, esforços para viabilizar 40 leitos de UTI para os hospitais da cidade de São Paulo. Puxa vida, eles poderiam fazer bem mais do que isso, não é? O senhor não acha que esse grupo aí representado, ou que está representado pelos que subscrevem a carta, poderia dar uma chacoalhada nessa lógica brasileira, que fica todo mundo esperando muito por governos, né, pelo setor público, quando na verdade as soluções estão fora dele? Não, eu acho que você tem razão. Essa gente poderia ter uma atitude mais positiva. No fundo, era preciso uma coordenação, usar esses recursos que poderão ser muito importantes, não apenas para a pesquisa, mas para o trabalho efetivo e corrigir os defeitos que nós temos hoje no atendimento à pandemia. Eu não tenho a menor dúvida, mas ou você, no fundo, põe a sociedade, alinha a sociedade no combate à Covid-19, ou nós vamos sofrer um baque terrível. Não é apenas a economia, é, no fundo, um desespero, porque nós estamos diante de um processo incontrolável de expansão do vírus. Professor Antônio Delfim Neto, bom dia, professor. Bom dia, Thaís. O senhor chamou a atenção do nosso ouvinte para a responsabilidade do Senado nesse momento, não é? Ontem, o presidente do Senado foi entrevistado no Canal Livre da Band e disse que, na opinião dele, o que é necessário que aconteça agora é uma espécie de pacto, por mais que haja desgaste nessa palavra, mas enfim, entre governo federal, governadores, Senado, Câmara,
para que haja uma ação única e coordenada pelo governo federal. O senhor vê clima para que isso aconteça? Quem que poderia ser o vetor dessa conversa entre os poderes que hoje aparentemente não acontece, professor? A minha impressão é que o Pacheco está na linha certa. Tem disposição, tem inteligência, e nós precisamos lembrar o seguinte: o Senado é o instrumento mais importante no controle do país. É o Senado quem controla tudo. É o Senado quem controla quem vai ser ministro do Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal. É o Senado que controla quem vai administrar o Banco Central. É o Senado que controla todos os postos importantes na área econômica e na área social do país, requerem a aprovação do Senado. A minha esperança é que o Pacheco está exatamente nessa linha, que vai pôr o Senado para funcionar. Quando a gente achar, não, fulano não foi mal escolhido, não gosto dele, é o Senado quem aprovou. Eu acho que o Pacheco é um novo instante, e compreendendo que a Constituição dá para o Senado o poder de controlar a admissão de toda a administração brasileira. Professor Delfim, a grande discussão que se tem hoje no país, né, é sobre a possibilidade de parar alguns serviços essenciais, ainda que seja em alguns momentos do dia, né? Prefeitos estão pedindo isso para governadores e a discussão esbarra às vezes na legislação. O senhor vê possibilidade do governo impedir o funcionamento de alguns serviços essenciais, e alguns alertam, né, para alguns riscos que se tem quando se fecha, por exemplo, mercado, posto de gasolina. Qual o cuidado que se tem de ter nesse momento na avaliação do senhor, hein? Bom, tem que ter uma avaliação muito cuidadosa, mas não há a menor dúvida de que o único controle eficaz, primeiro, é a vacina, e segundo, é o distanciamento social. Não existe nenhuma outra alternativa. O uso de máscara, o comportamento de higiene, mas não há nenhuma saída para eliminar o avanço rápido do vírus, a não ser o distanciamento social. Professor Antônio Delfim Neto participa conosco sempre do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Boa semana, até a próxima, professor. Boa semana para vocês e para o Brasil. Rede Bandeirantes de Rádio.